Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, sou professor de Física, professor de Matemática e trago aqui todas as terças e quintas vídeos para te ajudar aí na sua preparação para as provas, prova de Física, prova de Matemática, seja do colégio, seja aí de vestibulares, concursos públicos e muito mais, tá bom? Olha, então se você quiser conhecer o meu trabalho aqui na internet, dá uma olhadinha na minha plataforma profgiovanelli.com, claro, se inscreve aqui no meu canal no YouTube e tenha sempre aí o acesso às novidades, a minha rotina para complementar os seus estudos para sua preparação para a prova, tá bom? E hoje nesse vídeo eu quero trazer para você uma informação muito bacana, tá? É uma coisa assim que muitas vezes nós, professores em sala de aula, né, numa turma muito grande, a gente tem o hábito de omitir, tá? Não de maldade, mas porque é uma ferramenta que talvez muitas pessoas não vão entender. Mas eu vou tentar te apresentar aqui de forma bem simples, bem direta, tá? Para você entender como é que funciona. A gente hoje então vai conversar sobre o famoso caso do equilíbrio térmico. Sabe aquela situação onde eu tenho dois objetos que estão com temperaturas diferentes e vai existir energia fluindo de um para o outro, né? A energia térmica em trânsito, o calor? Pois é, aí eles trocam calor, aí é o tal do balanço energético, né? A troca de calor, até que eles atingem uma temperatura chamada de temperatura de equilíbrio. E aí muitas questões perguntam para você como a gente vai encontrar essa temperatura de equilíbrio. Eu quero conversar no vídeo de hoje sobre a temperatura de equilíbrio. Legal? Então vamos lá, vamos começar? Olha só, primeiro vamos deixar claro alguns requisitos, eu vou chamar assim, que você tem que ter em mente para poder resolver esse tipo de questão. E os requisitos são os seguintes, olha só. Você vai imaginar agora dois objetos que estejam a temperaturas diferentes. E aí, as questões falam, esses objetos estão dentro de um calorímetro ideal. Presta atenção na linguagem abordada. Um calorímetro ideal é uma vasilha especial, né? Ideal, perfeita, que não deixa a energia térmica fluir de dentro dela para fora, nem de fora para dentro. Quer dizer, então, que é como se esses dois objetos estivessem isolados do meio externo. Só vai ter troca de energia de um para o outro. E, inclusive, quando as questões falam que o calorímetro é ideal, isso quer dizer, então, que nem as próprias paredes desta vasilha mágica, elas afetam, elas influenciam nessa transferência de energia entre os corpos, tá bom? Então, basicamente, isso é o que as questões podem falar, que dois objetos estão isolados do meio externo. Só isso. E aí, se eles estão a temperaturas diferentes, isso quer dizer, então, que vai existir uma energia fluindo, sempre naturalmente, do cara que está com mais temperatura para o cara que está com menos temperatura. Essa energia térmica em trânsito é o calor. Vai prestando atenção na linguagem que eu estou abordando, porque são linguagens usadas nas questões de prova. Calor, energia térmica em trânsito, a energia flui naturalmente, espontaneamente, do cara que está com mais rumo ao cara que está com menos temperatura. O xodozinho das questões de prova. Então abre o olho. E aí, a gente sabe que os dois vão trocar essa energia térmica até que eles atinjam a mesma temperatura, que a gente chama de temperatura de equilíbrio, o tal do equilíbrio térmico, ok? Bom, agora que você lembrou de tudo isso, vamos às principais armadilhas. Olha para o meu exemplo. O meu exemplo aqui no quadro eu estou trazendo um corpo A e um corpo B, um a 20 graus Celsius e outro a 80 graus Celsius. Eles vão trocar energia térmica entre si. Maravilha, até quando? Até atingirem a mesma temperatura. Erro número 1 da galera. O pessoal acha que eles vão trocar temperatura, tá? A ponto de, olha o que eu falei, trocar temperatura. Isso aqui já tá totalmente maluco, né? Trocar a temperatura a ponto de a temperatura final dos dois é a média aritmética. Tipo assim, ó. Ah, são dois corpos, um tá com 20 e outro tá com 80. Vou somar 20 mais 80. 100, divide por 2, 50 para cada um, professor. Esse é o erro mais comum que a galera comete. Olha, às vezes sim, pode acontecer da temperatura de equilíbrio ser 50, mas não é uma regra. Eu vou te contar o porquê daqui a pouquinho. Erro número 2 que o pessoal comete, acha que existe princípio da conservação de temperatura. A gente já ouviu falar que tem princípio da conservação de massa, princípio da conservação de energia mecânica, tá? Mas princípio da conservação de temperatura não existe. Tem gente que põe na cabeça assim, ó. Olha, você sabia que a temperatura de equilíbrio desses caras pode ser, pode, depende do contexto, eu vou te explicar já já,
pode ser 36 graus, ou seja, quer dizer que tanto o corpo A fica com 36 graus Celsius no final da troca de energia, quanto o corpo B. Mas, Giovanelli, não faz sentido os dois ficarem com 36, porque se eu somar 36 com 36, vai dar 72. E aí, não bate com o que eles tinham antes de temperatura. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Onde eu estou querendo chegar? Não existe uma regra que diz que a soma das temperaturas iniciais devem ser do mesmo resultado da soma das temperaturas finais. Nada a ver, tá? Então, não quer dizer que esses caras, eu tenho certeza que eles terão a mesma temperatura, mas não quer dizer que a soma das temperaturas tem que dar o somatório do que tinha antes. Antes a soma dava 100. No final, dizer que os dois estão com 36 e 36, a soma vai dar 72. Opa, perdeu a temperatura aí, professor. Não é assim, tá? Outro erro também, muito recorrente, erro que a galera comete, é, eu vou te falar bem assim, esses caras trocam energia térmica até que, sei lá, o corpo A atingiu a temperatura de 40 graus Celsius. É o equilíbrio térmico. Qual a temperatura do corpo B? 40 graus Celsius. Se eu falei que é equilíbrio térmico, quer dizer então que os dois terão a mesma temperatura? Quer dizer que A e B terão 40 graus. Mas, professor Giovanelli, como eu posso ter os caras tendo temperaturas assim, 40, 32, 36? Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro, deixa eu fazer umas observações. Observação número 1. A gente vai trabalhar aqui com o exemplo mais cobrado nas provas, que é corpos que trocam energia térmica e não mudam o estado físico. Então quer dizer que os dois estão sólidos, por exemplo, e permanecerão sólidos. Ou os dois estão líquidos e permanecerão líquidos. Foi isso. Não é o caso, por exemplo, de eu pegar uma pedra de gelo, colocar dentro de uma vasilha com água e depois de um tempo o gelo derreteu e virou tudo água. Aí é troca de calor com mudança de estado. Não é o que eu estou tratando nesse vídeo, tá bom? Importante. Outro ponto importante é que nós estamos trabalhando com porções, com massas que são finitas. Como assim? Eu não estou tentando te dizer, por exemplo, que o corpo A ele tem uma massa muito maior do que a do corpo B, a ponto de ser infinitamente maior. Exemplo, a gente vai entender já o motivo. Mas eu peguei uma moeda bem quentinha, tá? Uma moeda bem quentinha. Imagina, tá lá, não sei, a 100 graus Celsius. Joguei a moeda dentro do oceano. É claro que a troca de calor entre a água do oceano e a moeda, ela vai ser assim, algo que não vai afetar tanto a temperatura da água do oceano. Afinal de contas, né? A porção de água do oceano é infinitamente maior do que a porção da massa da moeda. Foi isso que eu quis dizer. Então, eu estou tratando de massas que são assim, pezinho no chão, sabe? Uma coisa real do meu dia a dia, nada que uma seja tão exageradamente maior do que a outra. Isso é importante, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai atacar aqui a nossa proposta. Olha, a gente já sabe então que vai ter o calor fluindo. O calor vai fluir até, né, do corpo B no meu exemplo, com o corpo A, até que eles atinjam uma temperatura. Qual que é a temperatura? Vamos raciocinar? Primeiro, eu quero que você pense, antes de qualquer coisa matemática que a gente possa construir. Você vai pensar assim, olha, eu gosto muito do meu café da manhã ser café quentinho com leite que eu peguei na caixinha que estava na geladeira. Vamos imaginar, eu peguei café a 90 graus Celsius, peguei leite a 5 graus Celsius, misturei. O que você me diz? A temperatura vai ser 90 mais 5, 95 dividido por 2. Você acha que vai ficar assim a temperatura? Presta atenção, eu não te disse quanto de café e quanto de leite eu coloco. Se for meio a meio, metade café e metade leite, concordo que a temperatura pode ser algo ali que é o meio do caminho das temperaturas. Mas, e se eu gosto de mais café e só um pouquinho de leite? Ou se eu gosto de muito leite e só um pouquinho de café? Você entendeu que a quantidade de café e a quantidade de leite vai afetar a temperatura final? Ou melhor, você entendeu que as porções que eu estou usando vai afetar a temperatura final? Além das porções, eu também tenho que levar em consideração os materiais.
Você concorda comigo que, por exemplo, metais, eles tendem a ter um comportamento térmico diferente de não metais? Quem que você acha que esquenta primeiro quando você põe em cima da chama do fogão? A panela, que é feita de metal, ou o cabo, que é feito de madeira? Então é claro que as porções influenciam a quantidade, mas também o material. É por isso que os físicos inventaram uma grandeza sensacional chamada de capacidade térmica. E a capacidade térmica a gente vai representar pela letra C maiúsculo, tá? É um Czão. Essa capacidade térmica é uma maneira que a gente tem para embutir as características do corpo, massa e do que ele é feito, para contabilizar, para fazer as continhas envolvendo calor, tá? Essa tal de capacidade térmica a gente define também como massa vezes calor específico. Eu disse também porque tem outra maneira. Uma outra maneira que você deve ter aprendido na escola é que a capacidade térmica é a quantidade de calor em relação à variação de temperatura. Então, basicamente, são formulinhas. Calma, não se assusta com as equações nesse momento. Mas a lógica que eu quero propor para você é a seguinte: olha, essa tal de capacidade térmica, ela é uma estrutura que tem algo a ver com a porção do corpo e do que ele é feito. É isso que essas letras querem dizer. O M é massa. Gramas, quilogramas, toneladas. O Czinho é o que a gente chama de calor específico sensível, que tem a ver com a natureza da substância. Se o objeto é feito de ouro, se ele é feito de alumínio, se ele é feito de prata ou coisas do tipo, tá? E aí, essa coisa Czão, capacidade térmica, está levando em consideração esses fatores. Você já deve ter ouvido falar da equação fundamental da calorimetria, não já? Aquela do calor sensível, que é o famoso Q-macete. Pois é, você já se deu conta que nesta formulinha do Q-macete está embutido o termo massa vezes esse tal de calor específico? Ou seja, eu já estou levando em consideração, na hora de fazer qualquer coisa envolvendo energia térmica, levando em consideração a porção do corpo e do que ele é feito. Então, dentro da fórmula já está embutido este elemento, capacidade térmica. Ou seja, já está embutido essa lógica de quanto do corpo, ok? Quanto da porção desse corpo, e eu também estou levando em consideração para você, né, quanto do que ele é feito, melhor dizendo, na hora da gente fazer qualquer coisa do tipo de troca de calor, tá bom? E aí, professor Giovanelli, como que a gente resolve essa situação então? Então a situação é, eu preciso levar em consideração, para determinar a temperatura de equilíbrio, o fator 1, massa, porção, fator 2 do que ele é feito. Tudo isso quer dizer capacidade térmica, Czão. Ou seja, a troca de calor, ela tem um peso que é a capacidade térmica. É isso. Então, quando eu estou fazendo a troca de calor entre esses dois objetos, o A e o B, eu tenho que avaliar não só as temperaturas iniciais, eu tenho que avaliar também as capacidades térmicas. E aí, a capacidade térmica de quem é maior, sabe o que ela quer dizer? Quer dizer que o corpo tem mais dificuldade para mudar a temperatura. Isso aí quer dizer que ele é mais pesado para a troca de calor. Então, vou trocar calor entre A e B. Tá, o A está com temperatura 20, o B está com temperatura 80. Fala para mim aí, quem é o cara que vai ficar com mais dificuldade para trocar energia, ou para ganhar energia, ou para liberar? Vou ter que olhar o peso, a capacidade térmica. O peso, nesse contexto, é a capacidade térmica. Foi isso que eu quis dizer. Ô Giovanelli, mas então tá. Aí eu vou calcular essa capacidade térmica, usando uma dessas equações. Perfeito. E depois? E depois você vai entender que essa tal de capacidade térmica, ela descreve qual a dificuldade que o corpo tem para mudar a temperatura. Traduzindo, o cara que tiver maior capacidade térmica é aquele cara que tem mais dificuldade a abandonar a temperatura que ele estava antes. Foi isso que eu quis dizer. Vamos visualizar em cima de um exemplo? Olha que legal, e eu vou te dar agora uma técnica bem interessante para você eliminar alternativas de uma questão. Vamos fingir que eu peguei uma questão
onde ele fala que tem a troca de calor entre A e B, dois corpos dentro de um calorímetro ideal, ou dentro de um sistema que não permite a troca de calor com o meio externo, ou só há troca de calor entre A e B. Presta atenção nas palavras da questão. Tem muitas pistas nas palavras, no texto do enunciado. E aí, a gente é submetido ao seguinte comando: olha, eu quero que você descobre para mim qual é a temperatura de equilíbrio. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Olhar para os dados. Aí ele vai te dar a massa, a temperatura inicial e o tal do calor específico, tá? Não se assusta com a unidade de medida, desde que todas as unidades estejam compatíveis, você pode fazer as continhas tranquilamente. Por exemplo, ó, aqui eu tô falando de massa em grama e esse tal de calor específico está envolvido com grama. Então tá tudo em paz. Não tem que converter nada, foi isso que eu quis dizer. Agora, vamos lá. E aí, como é que a gente vai proceder? A gente vai proceder da seguinte forma, ó. Presta atenção. Poxa, eu tenho dois objetos, o A e o B. Vamos fazer aqui no nosso rascunho a capacidade térmica do A? Eu vou pegar a massa do A e o calor específico do A. A capacidade térmica do A é quanto? Olha, 600 vezes o 0,1. 600 vezes o 0,1, tá? Elimino uma casinha decimal com desses zeros, claro, sobra 60. A unidade de medida é cal por grau Celsius. Eu estou tentando te dizer a quantidade de energia que eu tenho que dar para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Ponto. Agora vamos fazer a capacidade térmica do B. A capacidade térmica do B vai ser lá, massa, né? Mesma lógica, ó. Massa do B, calor específico do B. A capacidade térmica do B é a massa do B, que é 200, vezes o calor específico do meu exemplo, que é 0,2. Elimino um zerinho com uma casa decimal, então a capacidade térmica do B é 20 vezes 2, que vai dar 40 calorias por grau Celsius. Agora você observa para mim que o mais pesado, o cara que tem mais dificuldade para abandonar a temperatura que ele teve no começo, é o carinha A. Então o A, ele tem mais peso, já o B é mais fácil de mudar a temperatura. Foi isso que eu quis dizer. O A tem mais dificuldade para mudar a temperatura, o B tem menos dificuldade. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Vem no cantinho e traça uma reta. Uma reta, estabelecendo como início dessa reta, desse segmento de reta, a temperatura inicial do primeiro corpo, que era 20 graus Celsius. E o finalzinho da reta, estabelece a temperatura inicial do segundo corpo. Então, a temperatura de equilíbrio entre dois corpos de massas não infinitas que não trocam estado físico, ela é com certeza alguma coisa entre as duas temperaturas. Pode ser alguma coisa abaixo de 20 graus Celsius? Não tem como. Pode ser alguma coisa acima de 80 graus Celsius? Também não tem como. Ok? Foi isso que eu quis dizer. Por isso que nós, nessa brincadeira, já vamos eliminar a letra A e também a letra E. Não tem como a temperatura de equilíbrio ser 15 abaixo da temperatura inicial do menor, ou não tem como ser 96 acima da temperatura do maior. Não faz sentido. Tá, ô Giovanelli, então deve ser aqui, ó, 50, que é o meio do caminho, né? Se eu pegar 20, somar com 80, 100, dividir por 2, vai dar 50. Tá, pode ser a metade do caminho? Não. Por que não? Porque os corpos têm pesos diferentes. Eles têm capacidades térmicas diferentes. Se eles têm capacidades térmicas diferentes, eu não posso ter uma temperatura de equilíbrio que é o meio certinho dessa reta numérica. Só se eles tivessem o mesmo peso para trocar calor do mesmo jeito. Foi isso que eu quis dizer. Não é o que está acontecendo aqui. Tá, e agora? E agora eu tenho certeza de uma coisa. O cara que tem maior capacidade térmica tem mais dificuldade para trocar energia térmica. Ele tem mais dificuldade para abandonar aquela temperatura que ele começou no exercício. Por isso, eu tenho certeza que a minha temperatura de equilíbrio tem que ser alguma coisa que está mais próxima da temperatura inicial do cara que tem maior capacidade térmica. Então a minha temperatura de equilíbrio tem que estar mais próxima de 20 e 50 do que de 50 e 80. Por isso que nesse caso eu também já vou eliminar aqui o gabarito da letra D. Sobra pra gente a resposta, que é 44. E 44 de fato é a temperatura de equilíbrio nessa questão que eu montei pra você.
Tá bom? Olha, eu sei que parece um truque assim, né, que é uma motosserra para cortar um palito de dente, mas quando você treina, enxerga a física por trás desse exemplo, você vai resolver várias e várias questões eliminando alternativas ou diminuindo a possibilidade de erros, eliminando algumas das alternativas aí presentes nas questões, tá bom? E o melhor de tudo, né, acompanhando essa aula você realmente entende o que é essa coisa de troca de calor, a temperatura de equilíbrio, o equilíbrio térmico, tá bom? Galera, eu quero convidar você então mais uma vez a conhecer os meus projetos aqui na internet, minha plataforma profgiovanelli.com, muito material para te ajudar a sua preparação aí em provas de concurso, vestibulares seriados, o próprio Enem e tudo mais, tá? Eu espero, claro, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí seus comentários para que eu possa fazer novos vídeos como esse. Valeu!